A igreja, amados, é lugar para ganharmos almas para Jesus Cristo. Para as pessoas que vêm aflitas, doentes, cansadas e oprimidas. Onde Jesus Cristo vai operar milagres e maravilhas na presença dessas pessoas. Na vida dessas pessoas. Para que elas possam testificar. Jesus Cristo ainda vive, Jesus Cristo ainda faz, porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Agora, espiritualizando essa parte aqui, onde as pessoas fazem negociação no templo, trazendo o templo que somos nós. Quantas vezes nós negociamos dentro de nós? Aleluias! A nossa salvação por coisas bestas, ridículas. Coisas bestas, ridículas. Contaminando o nosso templo espiritual com coisas profanas. Quantas vezes nós comercializamos com o diabo a nossa salvação? Quantas vezes? Na maneira de falar, às vezes, na maneira de falar. Falando torpezas, palavras ridículas, palavras feias, palavras de ofensa. Quando nós dizemos palavras feias, ridículas, palavras de ofensa, palavras de malícia, estamos comercializando com o diabo no nosso templo, eu, você, a nossa salvação. Quando nós mudamos as nossas condutas de santos de Deus para qualquer um que não tenha santificação em Cristo Jesus, deixando de ser diferente, deixando de ser separado e se igualando a todos que estão à nossa volta, fizemos ali uma comercialização com o diabo dentro de nós, da nossa salvação. Entregando a nossa salvação por nada. Entregando a nossa salvação por uma garrafa de cerveja. Negociando a nossa salvação por um cigarro, por uma maconha. Negociando a nossa salvação por uma música mundana, mas é uma música bonitinha. E essa música bonitinha pode te levar para o inferno se você não se purificar. Estamos falando de purificação do templo. Tanto o templo físico quanto o templo espiritual. Certo? Quantas vezes nós negociamos a nossa salvação com as vestes que nós vestimos? Ah, mas isso tem a ver com doutrina? Não tem nada a ver com doutrina, isso tem tudo a ver com salvação, libertação e diferenciamento. Diferenciamento. Estamos falando de diferenciamento do que se deve fazer. Materialmente, estamos falando de comportamento na casa de Deus. Como se comportar na casa de Deus. O que se deve e o que se não deve fazer dentro da igreja. E do comportamento físico nosso, tem tudo a ver. Entre se comportar dentro da igreja, tem tudo a ver conosco. Tudo começa por nós, por esse templo aqui, ó, esse templo de carne e osso. Tudo começa com esse templo de carne e osso. Da maneira que irei me comportar dentro do templo de Deus, dentro da igreja. Entende? A maneira que eu me comporto dentro ou fora da igreja condiz tudo. Porque eu tenho que ser o mesmo dentro da igreja e fora da igreja. Não adianta você ser um número dúbio, como o número 6. Na igreja é 6, fora da igreja é 9. Mediante a isso ele é não sei o que um 6 ele pode ir deitado, ele não se parece com nada. Tem uma... Você é 6 ou você é 9, meu querido? Isso é um número dúbio. Mas o 6 de ponta cabeça é 9. E aí, como que eu faço? Muito simples.
Para você saber que o 6 é um 6, tem um risquinho no pé do 6. Para definir que ele é 6. E mesmo de ponta cabeça, você vai saber que ele é 6 e não vai confundir com 9. No 9, a mesma coisa. Tem um risquinho debaixo do 9 ali para definir que mesmo ele de cabeça para baixo, ele é 9. Aleluia. Olha que graça. Olha que glória. Quando eu falo de graça, eu não estou falando de engraçado. Eu estou falando da graça que desce do trono de Deus. Algo maravilhoso. Então, amado, quando nós aceitamos, antes de aceitarmos a Jesus Cristo, somos apenas um número. Antes de aceitarmos a Jesus Cristo, somos apenas um número. Um número dúbio. Um número 6. Que ele pode ser um 6, pode ser um 9, pode ser um número indefinido. E não se sabe que ele é. Às vezes ele é um, às vezes ele é outro. É o tal do bipolar, não é? Então, fica ali uma coisa muito indefinida. Uma pessoa sem Jesus Cristo, ele é um ser indefinido. Mas quando entra Jesus Cristo na vida dele, ele deixa de ser indefinido e passa a ser um ser definido. Ah, que glória a Deus! Um ser definido. Jesus Cristo é aquele tracinho debaixo do 9. Jesus Cristo é aquele tracinho debaixo do 6. Que ele dá ali realmente uma identidade para alguém. Dá um propósito de verdade para alguém. As pessoas olham ali de cabeça para baixo, de cabeça para cima, qualquer tipo de situação, as pessoas vão olhar. Ali tem um servo de Jesus Cristo. Não importa se as coisas estão boas, se estão ruins. Ali eles vão ver um servo de Jesus Cristo. Eles não vão ver uma pessoa que tá tudo bem, tá mil maravilha. E quando tá tudo mal, sai falando palavrão, chutando balde. Até o gato e o cachorro que não tem nada a ver, sai acusando. Não tem nada a ver, pois ali a pessoa sem Jesus Cristo é um 6 sem tracinho, é um 9 sem um traço no rodapé. Mas Jesus Cristo é aquele traço do rodapé que define a pessoa, o ser humano que ela tem que ser. E quantas vezes as pessoas já tá perdendo o tracinho, já perderam até o tracinho, não tem mais o tracinho. Outras pessoas já estão ficando com o tracinho apagado, precisa dar uma reforçada, precisa voltar a orar, precisa voltar a jejuar, precisa voltar a ler a Bíblia, se consagrar. E para quem já perdeu, volta a aceitar Jesus Cristo, meu querido, se arrepende dos seus pecados e volta para Jesus. Estamos falando de templo, purificação de templo espiritual e material. Amados, como você vai saber se comportar dentro da igreja se você não sabe se comportar fora dela? Como você vai saber se vestir fora dentro da igreja se você não sabe se vestir fora dela? Ah, mas eu vou para a igreja com uma saia, não tem problema. A igreja não proíbe saia. Ela até exige, tá, mas tudo bem, mas você vai usar essa saia aí que você fica parecendo um tobogã? É, você olha para a pessoa, ela parece um tobogã. Uh! Realça aquela parte atrativa para muitos homens impuros, a tal famosa nádega. Ah, mas aí não tem problema, a irmã tá de saia. Não tem problema, a irmã tá de vestido. Claro que tem problema, tem muito problema. Sensualizando, tem muitos vestidos e saias nos dias de hoje que sensualizam muito mais do que uma calça. E tem pessoas que vai exatamente com esse tipo de saia, a saia tá raspando lá no chão, o vestido tá raspando lá no chão, mas dá para ver o realce das nádegas, das partes traseiras inferiores da mulher, ali realçando, dá para você ver claramente. Meu querido irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Se comporte no templo de Deus. Talvez fora não tenha tanto problema. É claro, talvez. Mas dentro da igreja, olha o tipo de saia e vestir que você está fazendo. Você está parecendo um violão, uma guitarra, com a parte super arredondada.
dentro da igreja. Ah, mas eu não posso usar calça, eu vou usar esse vestido. Usa uma coisa mais decente, pelo amor de Deus. Comportamento dentro da igreja. Se purificar dentro da igreja. Igreja não é lugar de comercialização. E quando eu falo de comercialização, também estou falando de comercialização da nossa alma com o diabo. Que muitas vezes nós fazemos com, aleluia, comercializamos a nossa alma, a nossa salvação com o diabo, das maneiras que nós nos vestimos, com roupas impuras. Com palavras impuras, em lugares impuros que não devemos ir, mas nós vamos, não é lícito. Se você vai lá para pregar o evangelho, é uma coisa. Se você vai lá, vai pregar a palavra de Deus, você não vai ficar lá, você vai pregar a palavra de Deus e vai sair. Isso é lícito. Mas ir lá só para estar, não é lícito. Não, não é. Você vai estar ali comercializando a sua alma, comercializando a sua salvação por nada. Purificação do templo. Temos que nos purificar. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus Cristo perdeu a linha. Quando ele viu o povo fazendo comércio dentro da igreja, Jesus Cristo ficou doido e meteu o pé em tudo. E diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. É casa de oração. A igreja é casa de oração, não é casa de comércio. Ainda mais nos dias de hoje que estão em véspera de eleição, não é casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de comercialização, não é para comercializar nada, porque tudo que tem na casa de Deus é de graça. A salvação é de graça, a cura é de graça, a transformação é de graça, a revelação é de graça. Deus entregou tudo de graça, pela graça. E isso, trazendo isso espiritualmente, meus queridos, a casa de Deus é casa de oração. A nossa casa tem que estar em espírito e oração. Jesus Cristo disse: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A Bíblia também diz que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, ou seja, não vão só dentro da igreja, mas também estarão nos campos, no trabalho, indo ao trabalho, voltando do trabalho, dentro do Uber, fora do Uber, dentro do metrô, fora do metrô, dentro do trem, fora do trem, dentro do ônibus, fora do ônibus, dentro do avião, fora do ônibus, em todos os momentos está em espírito de oração, de adoração, em clamor a Jesus Cristo, sempre vigilante. Sempre, mesmo que em pensamento, oh glória a Deus, aleluia, ah Senhor, quando escuta aquela música impura, já repreendi em nome de Jesus Cristo, sai música impura, por dentro dos meus ouvidos a impureza não vai comercializar a minha alma, não vou vender a minha alma, a minha salvação por impureza, por causa dos meus ouvidos, está repreendido música impura em nome de Jesus Cristo, em pensamento e dando glória a Deus, aleluia, e fica ali em espírito de oração. A nossa casa é chamada casa de oração. Nós somos a casa de oração de Deus. Temos que estar em constante oração, mesmo que não seja de joelhos, pode ser de pé, pode ser a todo momento. Não é necessário muitas vezes você colocar o joelho no chão. Você está indo para o seu trabalho. Fica em espírito de oração, vai conversando com Jesus Cristo, falando com Ele. A oração, na verdade, é nada mais nada menos que uma conversa para com Deus. Quando Deus fala ali sobre a oração do Pai Nosso, Ele está trazendo os princípios de uma oração.
de como nós devemos nos relacionar com Deus. Falando que, mais para frente eu acho que eu vou trazer uma palavra sobre isto, sobre a revelação da oração do Pai Nosso. Muito interessante. Acabei de receber da parte de Deus. Então veja bem, amados. A oração, ela é uma conversa para com Deus. Jesus Cristo não é o nosso, como posso dizer, nós não somos servos de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vocês não são meus servos, pois o Senhor não sabe que os seus servos não sabem o que o seu Senhor faz. Ou seja, não tem intimidade entre servos e senhores. Nós não somos servos de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que nós somos amigos. Nós somos amigos de Jesus Cristo. E para conversar com Jesus Cristo é como você conversa com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. É claro, deixando as palavras feias de lado, as palavras torpes de lado, as gírias, mas fala com simplicidade. Se esforce para não falar palavras feias. Fala com Jesus Cristo, você que não é servo de Deus, não segue Jesus Cristo, não segue o Evangelho. Fala com Jesus Cristo da mesma maneira que você fala com seu melhor amigo, só tira as palavras feias, impuras de lado. E fala com ele como se ele fosse seu melhor amigo, com a maior intimidade possível. Porque Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Em todas as dificuldades, se ficar um do seu lado, é muito. Porque você não tem amigo, você tem colega, porque tá tudo indo bem, eles são seus colegas, mas quando é tudo mal, se ficar um, você pode contar com ele. E muitas vezes não fica nenhum, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo é o seu melhor amigo, o único amigo que não vai te abandonar nunca. É o único amigo que nem na morte vai te abandonar, pois quando na morte nós tivermos, todos os seus amigos te pegarão, te levarão no caixão, te enterrarão e te abandonarão lá no cemitério. Quando a morte chegar na sua vida, seus amigos vão te abandonar lá no cemitério. Mas se você tiver Jesus Cristo na sua vida, nem na morte Jesus Cristo te abandona. Não te abandona, ele vai estar contigo na morte. Porque quem morre em Jesus Cristo tem vida. E vida em abundância. Quem morre sem Jesus Cristo já não tem mais nada. Já não tinha nada porque não tinha Jesus Cristo. E quando morre sem, piorou ainda a situação. Os amigos que tinham os abandonaram lá no cemitério. Mas Jesus Cristo é o único amigo que não abandona por nada. É só não abandonar ele, é só conversar com ele, é só estar em comunhão com ele. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Mas para estarmos em comunhão com Jesus Cristo, temos que ter o nosso espírito, o nosso templo purificado. Deus está no céu. Jesus Cristo está à direita de Deus. E quem está na terra, dentro dos seus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. E se não nos purificarmos, o Espírito de Deus não poderá estar em nós. Temos que nos purificar em oração. Temos que nos purificar em jejum. Temos que nos purificar na leitura da palavra de Deus. Temos que nos purificar em vigilância, em oração. Não é que você vai dizer para uma pessoa que vier falar palavrão para você: sai aqui, demônio. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tenha postura e conhecimento. Nem tudo é espiritualização. De uma maneira simples e regular, tu falou, abençoado. Não precisa falar dessas palavras feias. Não precisa falar, sai daqui, Satanás, com essas palavras impuras. Não faça isso. Falou, abençoado, não há necessidade dessas palavras feias. Para que falar? Né? Seja gentil e compassivo. E se purifica. Temos que nos purificar.
A purificação do templo de Deus consiste em duas coisas: a maneira de se comportar dentro da igreja, com vestes, condutas, maneira de andar, maneira de falar, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você é o templo do Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que você se comporta dentro da igreja, você vai se comportar fora dela. Da mesma maneira que você se comporta fora da igreja, você irá se comportar dentro dela, porque você é o Espírito Santo de Deus. Você é, na verdade, perdão, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você é o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você 24 horas. Porque você está 24 horas aqui na terra. Mesmo que você passe um tempo desligado da terra, dormindo, descansando, repondo as suas energias, o Espírito Santo de Deus vai estar com você até nas horas de dormir. O Espírito Santo de Deus estará dentro de você até dormindo. Até você estando dormindo, o Espírito Santo de Deus estará dentro de você, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus e ele estará com você 24 horas. Se você se purificar, a partir do momento que você se contamina com as coisas desse mundo, o Espírito de Deus se afasta de vós. E é necessário que você se purifique, se renove, reconheça que é um miserável pecador, pó da terra e que necessita da presença de Deus, assim como fez Davi. Quando Davi pecou contra Deus, ele disse: não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Assim devemos ser nós, quando nós pecarmos contra Deus, dizemos: Deus, pelo amor de Deus, não retire de mim teu espírito, porque sem o teu espírito eu não sou nada. Esteja comigo, por favor. Perdoa os meus pecados, me santifica na tua graça, pelo teu sangue puro que verteu na cruz, me purifica, me santifica, para que eu possa estar purificado. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esta é a revelação que eu tenho para trazer de vós. E se eu continuar aqui, claramente eu terei mais da parte de Deus para vos dizer. Mas eu preciso encerrar hoje. Vamos nos purificar. Se nós purificarmos o nosso templo espiritual, que somos nós, e sabemos nos comportar de maneira adequada na rua, tanto quanto fora da igreja, assim saberemos nos comportar dentro da igreja. A santificação também tem muito a ver com comportamento. Vamos nos aprender a nos comportar. Pede para Jesus Cristo te ensinar a se comportar, pela glória e misericórdia do nosso Senhor, que seremos salvos, santificados, puros e limpos, com o nome escrito no livro da vida, e eternamente estaremos com Cristo na glória. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus.